Salve, salve galera, Bob na área! Apenas um torcedor fiel, assim como você, que só quer o bem do nosso Corinthians. E quarta-feira tem volta. Começa o Paulista, Bragantino e Corinthians. Muita coisa aí acontecendo. Molecada da Copinha, classificada em cima do Falcon, 1-0, gol do Bahia. E é isso, e tá voltando para o fim do desespero, dos alarmistas, dos sem notícias, dos desesperados que ganha notícia, que ganha dinheiro com a audiência, né? Do Coringão. Coringão não vazou contratação, não teve muito barulho nessas férias, né? Então os caras ficam o quê? Desesperados. Bom, vamos lá. Quero trazer vídeo novo para vocês e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma polêmica que eu tenho ouvido há muito tempo e recentemente voltou aí na falta do que dizer, né? Os caras voltaram a falar aí, que é sobre a influência dentro de campo das decisões administrativas, das gestões administrativas e até das questões políticas, né? Dentro de um clube. E o quanto isso influencia ali no desempenho dentro de campo, comissão técnica, jogadores, resultado prático ali mesmo, bola na rede, quanto isso realmente influencia. E aí eu tenho pensado muito sobre isso nesse tempo todo e eu resolvi trazer para vocês algumas coisas para a gente poder falar sobre. Então, pensa comigo aqui, vamos lá. Vamos começar com um quadro de agora. Eu estou enganado ou no ano de 2024 foi um dos anos mais turbulentos aí das últimas temporadas do Corinthians? Troca de presidente, início de ano conturbado, diretor ali, o Rubão, fazendo um monte de pataquada no começo do ano, problema de Mateuzinho que vem do Flamengo, volta pro Flamengo, vem do Flamengo de novo, Lucas Veríssimo que era nosso zagueiro titular até um dia antes do início do Paulista, daí o cara de repente vai embora, aí você tem patrocinador, VaidBet, enfim, aí tem esses desdobramentos, vamos falar um pouco disso aí também, aqui na frente já a gente fala sobre VaidBet, várias questões aí políticas, impeachment do presidente, uma tentativa da Renovação e Transparência de voltar através desse possível impeachment, de sujar o nome dessa diretoria, e aí não estou aqui defendendo, nem dizendo que está certo ou que está errado, mas estou falando sobre os fatos aqui, quem está certo e quem está errado, não é sobre isso o vídeo, e também não tenho nenhuma pretensão de defender lado nenhum, mas é fato que aconteceu todas as questões. Aí daqui a pouco começa um monte de contratação de jogadores, a gente tem agora a questão do Fagner, que saiu de uma forma polêmica, uns concordam, outros não concordam, de pagar salário, de não pagar salário, já fiz um vídeo falando sobre isso. Agora a nossa nova patrocinadora que bancou e tem bancado a vinda do Memphis Depay para o Corinthians, na Berlinda, que hora tem liminar que derruba, que não deixa ela trabalhar de forma nacional e aí não pode estampar na camisa, e aí daqui a pouco tem liminar retornando, e aí ela diz agora que está resolvendo, enfim, uma série de coisas acontecendo. E aí deixa de falar, esse ano de 2024 foi mais conturbado do que os últimos anos aí de 2017 para cá, né? E o Corinthians jogou bem nos outros anos? Melhor do que jogou esse ano? Teve título? Não teve? Acho meio... Vamos refletir, né? Vamos refletir sobre isso, né? Meio maluco, porque acho que dos últimos anos, de 2017 para cá, esse ano de 2024 foi o mais conturbado politicamente e com uma gestão nova, que é oposição à gestão antiga que ficou ali, sei lá, 16 anos, salvo engano. E não lembro de ter tido anos de 2017 a 2023 melhores do que o Corinthians teve esse ano. Não me recordo. Se eu tiver errado, vocês colocam aí nos comentários. E foi justamente em meio à polêmica de impeachment, investigação da VaidBet, suspensão dos direitos de trabalho, de trabalho a nível nacional da patrocinadora nova. Foi em meio a essa turbulência toda que o Corinthians reverteu toda a situação, meteu 9 vitórias
seguidas, saiu de uma possibilidade de rebaixamento no Brasileiro, de uma não participação na Copa do Brasil, nem Sul-Americana, para uma pré-Libertadores, fechando em 7º lugar, 18º para 7º lugar dentro do campeonato. Tudo isso em meio à turbulência administrativa. E aí você vê, na falta de notícias, você vê uns caras tipo o Pedro Ramiro falando, não é... Ontem, acho que ontem, antes de ontem mesmo, uma live dele batendo o martelo, categórico. Não, é claro que influencia, é óbvio que as questões administrativas, as questões políticas do clube influenciam diretamente no resultado em campo. Mas eu estou dando um exemplo aqui de 2017 para cá, que talvez a gente tenha tido a maior guinada, não só no resultado, mas no futebol jogado dentro de campo, no momento que de 2017 para cá talvez tenha sido o mais turbulento da diretoria do ponto de vista político e do ponto de vista administrativo. Então, como assim é lógico? Qual é a base, Pedro Ramiro? Marco Belo falou isso também recentemente. Qual a base sua para bater o martelo e dizer não, é sim, com certeza influencia? Vamos analisar. Aqui vos fala um cara que, de certa forma, tem participado de gestão de empresas, já estive dos dois lados da moeda, empregador e empregado, enfim, gestor de negócios e subordinado. E aí não quero comparar as minhas experiências com futebol, não é isso, mas só para dizer uma coisa para vocês. Sim, a gestão e as decisões políticas acima das decisões técnicas, e uma gestão nem sempre bem madura, com decisões bem maduras, com questões de profissionais tecnicamente bem preparados, nos seus devidos lugares, como no caso, usando aqui o exemplo que a gente está falando do clube de futebol, um clube de futebol sendo gerido por pessoas que são mais corintianas, mais torcedores do que profissionais da área. Sim, isso claramente vai influenciar no desempenho do time dentro de campo. Mas é preciso colocar algumas ponderações aí, para poder provar que isso acontece ao longo de um período. Porque futebol não é pastelaria. Qualquer empresa que você abra não é como fritar um pastel que 5 minutos depois está pronto. Não é assim. E que se foi bem feito ele vai estar gostoso e se foi mal feito ele vai estar ruim. Não é assim. Existe toda uma esfera. Por exemplo, a gestão do clube do Corinthians, seja as passadas, seja a nova, são gestões que sempre tiveram a influência de torcedores pouco técnica, mais amantes do Corinthians e amantes do futebol do que necessariamente pessoas técnicas. Mas a gestão antiga, que a gente fala tão mal, foi a gestão que ganhou títulos pra caramba, Libertadores, Mundial, foi nela que construiu o estádio, teve o primeiro name rights do estádio, trouxe Ronaldo Fenômeno, construiu o CT. Foi essa mesma diretoria que agora a gente critica pra caramba, não foi? Então assim, e que fez muita merda também. Questões policiais e tudo mais. Essa gestão nova também passou um ano de muita turbulência, com muitas decisões amadoras de torcedor, de quem no coração, de quem decide com o coração e não com a mente. Mas foi a mesma diretoria que começou o ano cheia de dívidas, cheia de problemas da gestão passada, questões policiais envolvidas, um monte de merda acontecendo, mas que no final do ano o time saiu da zona de rebaixamento do Brasileiro, sem perspectiva nenhuma para 2025, para um ano lotado, cheio e com muitas boas perspectivas, e inclusive a própria mídia dizendo que espera muito desse Corinthians no ano de 2025. Entende o que eu estou falando? O que eu quero dizer a longo prazo, se você tem decisões amadoras, planejamento atrás de planejamento amador, decisões que vão no calor da torcida, pessoas que são mais torcedores do que gestores, se você não tem grandes profissionais que tomam a frente das áreas técnicas, jurídica, administrativa, financeira,
Se você lembrar que quando a gente fala de diretoria, a diretoria não é a diretoria que assume um clube como o Corinthians, ela não assume um clube de futebol, ela assume um clube poliesportivo, que tem entretenimento, que precisa cuidar do Parque São Jorge, que tem piscina, clube aquático, que tem outros sócios que jogam outras... que cuidam, que usufruem de outras questões que o clube oferece, alguns que nem corintianos são, nem são tão amantes de futebol, mas gostam de frequentar o clube ali na região do Parque São Jorge, e que sim, claro, o carro-chefe é o futebol, mas é o carro-chefe, não é o único, a única frente de um clube como o Corinthians. E aí, quando você lembra disso, você lembra que muitos profissionais precisam estar envolvidos e tecnicamente preparados para que se decida bem, né, sobre as questões do dia a dia, de gestão do clube, para que no final você tenha na ponta, não só do futebol, mas de todas as frentes que o clube poliesportivo oferece, bons resultados, que as pessoas fiquem satisfeitas com o serviço que está sendo prestado, inclusive o futebol dentro de campo e os títulos, certo? Agora, o que realmente acaba com um clube dentro de um único ano, por exemplo, são os sanguessugas, a mídia que fica colocando pelo em ovo, que fica distorcendo, que para gerar pauta, três vitórias é o time que engrenou, que virou, que nem o Corinthians, 9 vitórias é o time que briga por tudo em 2025. Mas que 9 derrotas anteriormente era o time que ia ser rebaixado, o último apaga-luz. Entende? É a mesma mídia que fala que não, que precisa manter uma gestão madura, que precisa ter um trabalho, mas que com 3 derrotas começa a questionar o trabalho do técnico, inclusive às vezes um técnico como o Abel Ferreira, que está há 4 anos, acho que está indo para a 5ª temporada lá no rival, e os caras continuam questionando o cara a cada 3 derrotas, e continuam ovacionando o cara a cada 3 vitórias, entende? Então assim, isso sim é muito mais nocivo ao clube a curto prazo do que a administração. Uma administração ruim, ela começa a estourar 5, 10 anos depois, que é isso. Tivemos uma administração que construiu tudo durante 16 anos e agora está estourando um monte de problema que os caras fizeram de forma amadora, por decisões amadoras lá atrás. A gente está falando do Corinthians respondendo processo de 2010, 2012, 2009, antes do Ronaldo, que está estourando agora. Então, assim, esse vídeo é para dizer que o que a mídia faz é muito mais nocivo a curto prazo do que as decisões administrativas e políticas de um clube. Que essas sim vão ter repercussão, boas ou ruins, de acordo com como foi feita a decisão, como foi feita a gestão dessas questões políticas e administrativas, ao longo de 5, 10, 15, 20 anos de boa gestão com um clube muito forte, de má gestão com um clube não ganhando títulos, como o Corinthians de 2017 para cá. Entende? Então, assim, 2 pesos e 2 medidas. A mídia nunca assume as suas responsabilidades, mas tudo que ela planta acaba destruindo muito uma gestão a curto prazo. Seja a gestão técnica de uma comissão técnica que está gerindo o time ali, construindo um time, seja para falar de questões políticas, como é o caso da VaidBet. O caso da VaidBet é um caso extremamente complexo, onde o Corinthians é uma parte que está sendo colocada como vítima. A gente não sabe, Marcelo Mariano tem grandes chances de ser um cara envolvido em possibilidade de lavagem de dinheiro. Cassundé tem possibilidade de ser um laranja, mas de ser um cara que também levou vantagem. O CEO, que estão vazando aí coisas do depoimento dele que ninguém sabe se é real, porque o depoimento dele está sob segredo de justiça. Então, pelo que estão dizendo aí, se realmente o que vazou aí é real do depoimento dele, é um depoimento muito dúbio, porque o cara fala que não conhece o Cassandé, mas ele assinou um contrato onde tinha o nome do cara lá como intermediador. Como que ele não questiona? Ele assina um contrato de 360 milhões de reais em 3 anos com um clube do tamanho do Corinthians, ele olha lá, vê o nome uma cláusula dizendo que havia um intermediador Cassundé,
mas ele passa batido e depois diz pra polícia que ele nunca tinha ouvido falar no nome do cara? Então, assim, não estou dizendo que tá certo e não estou dizendo que tá errado, eu só estou dizendo que ainda tem muito a se investigar. E já tem um monte de jornalista aí dando sentença. E essas coisas, sim, tumultuam a curto prazo o trabalho de um clube. Entendeu? Agora, gestões passadas, sim, a gestão ela também vai degradando as frentes do clube, o futebol, as outras frentes ali, o parque aquático, parque, né, enfim, as construções ali, a entrega para os sócios, é claro que sim. Mas se você for ver, essas coisas vão acontecendo, como a renovação e transparência, que trouxe muito título, que trouxe muita construção de coisas que o Corinthians não tinha na gestão deles, mas 16 anos depois você começa a ver também o resultado ruim de muitas decisões amadoras dos caras, e até algumas que, talvez, sem julgamentos ainda, criminosas. Então, assim, a longo prazo, administrativamente, politicamente, você leva um time a ser o melhor do mundo ou a destruir aliás, leva um clube a ser um dos grandes clubes do mundo ou a destruir esse clube. A curto prazo, dentro às vezes de um único ano, de um único campeonato, o que destrói é essa mídia sanguessuga que muitas vezes, muitos deles se dizem corintianos, mas só querem sugar, levar o deles e foda-se pra onde vai parar o Corinthians. Concorda comigo? Discorda? Põe aqui nos comentários. Diz pra mim, ó, não entendi nada que você falou, ou entendi, acho que você falou um monte de merda. Põe aqui. Concordo com você, legal. Quer outra mensagem também? Quer trazer uma outra discussão? Põe tudo aqui nos comentários. Gostou? Deixa like. Não gostou? Dá dislike. Não gostei, vou dar dislike. É um direito seu, beleza? Não restringe comentários. Pode escrever aqui. Não tenho problema com críticas. Diferente desses caras aí, que ficam todo doidinho. Beleza? Tamo junto. Bob Félix na área. Apenas um torcedor fiel assim como você que só quer o bem do nosso Corinthians. Até a próxima.